Essa trilha aqui na mata parece uma estrada. E ao pensar numa estrada, eu te pergunto, andar a 60 km por hora é rápido ou é devagar? Quando se anda a 60 km por hora, você está andando rápido? A resposta depende da parametrização. Qual é o seu parâmetro para identificar se 60 km é rápido ou devagar? E como é que você parametriza? Simples. Se eu pensar num condomínio em que as crianças circulam e há uma placa dizendo que o limite de velocidade é 20 km por hora, 60 km por hora é rápido, muito rápido. Agora, se eu paro para analisar uma estrada daquelas que você pode andar a 120 km por hora e a placa dizendo 120 por hora e o meu carro a 60 km por hora, estou devagar. Posso até atrapalhar o trânsito. Então, é essa ideia que você tem que ter, qual é o parâmetro que eu tenho para identificar o que é o segmento. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo do mercado de alimentação, eu posso pensar então que pizzaria, churrascaria, sorveteria, tudo isso são segmentos. Mas se eu falar que o mercado de lanchonete é um mercado que eu quero entender, aí eu vou ter fast food, veganos e assim por diante, como segmentos dentro do mercado de lanchonete. Então assim, eu primeiro defino qual é o meu parâmetro. Mas a ideia geral é a seguinte, a segmentação é apenas uma estratégia que surge lá nos anos 70, né? Então, lá nos anos 70 você tem uma diferença entre o que é produzido e o que as pessoas compram. Então, as pessoas compram menos mercadorias e para poder conseguir alavancar ainda mais as vendas, as empresas passam a traçar segmentos de mercado. Você começa a pensar o seguinte, um produto pode atender um grupo de pessoas com características e perfis mais próximos em detrimento de outros. E aí, por meio do design, por meio de vários atributos simbólicos, sígnicos, você consegue atender esses grupos de consumidores e uni-los em torno daquele consumo. Aí vem a segmentação. Essa segmentação, ela resolve os problemas. Eu tenho o mercado de massa, que é vender para todo mundo. Tenho a segmentação para grupos de consumidores. Mas chega lá nos anos 90, a tecnologia permite você começar a mudar o seu parque fabril mais rapidamente. Isso é consequência da robótica, da informática, da microeletrônica, enfim, a tecnologia permite que aquele produto que eu faço para os segmentos, eu consiga rapidamente adequá-lo para uma outra característica. Então, nos anos 90, começa a ter mais força a ideia do nicho de mercado, que é um segmento dentro do segmento. E esse nicho de mercado eu vou ter então um grupo de consumidores com um perfil mais próximo ainda dentro do segmento. Então eu começo a ter uma estratégia para atender consumidores que se parecem mais ainda. E qual é a vantagem de atender o nicho no segmento? A vantagem é de que quanto mais você conhece esse consumidor, mais fácil fazer o gol ali, ó. O gol é o mercado, é o retorno, é o lucro. E para você fazer o gol ali, para você ter esse retorno, você precisa conhecer bem seu cliente. Tem um exemplo que eu sempre uso, que eu acho que ajuda bem a entender como é que funciona isso daí. Pensa na indústria fonográfica. Eu tenho na indústria fonográfica, na indústria da música, alguns segmentos. O axé, eu tenho o sertanejo, eu tenho o forró e eu tenho o rock. Então são características diferentes que diferenciam as pessoas que gostam desses estilos musicais. Ah, mas eu gosto de todas. Legal, mas você não é o nosso exemplo aqui. O nosso exemplo é que pessoas que amam e adoram o samba não vão andar com as pessoas que amam e adoram a música clássica. São perfis diferentes. E se as pessoas são diferentes, elas frequentam locais diferentes, têm hábitos diferentes, roupas diferentes. Quer ver? O roqueiro, ele vai vestir preto. O pagodeiro não necessariamente. Agora,
Quando eu começo a estreitar mais ainda o segmento, para chegar no nicho, olha o pássaro, para eu chegar no nicho, o que que eu faço? Eu uso o exemplo do rock. O rock, todo mundo usa preto, mas dentro do rock eu tenho alguns nichos. Eu tenho o rock que é progressivo, eu tenho o metaleiro, eu tenho o heavy metal, eu tenho o gótico. O punk, todos usam preto, mas eles são diferentes entre si. O punk, ele é rebelde, ele usa coturno, ele usa moicano, usa regatinha, tudo preto. E a música que ele gosta é o punk. Ele é muito diferente do gótico. O gótico é preto, mas ele se maqueia. Ele vai no cemitério recitar poemas. É um rock, mas ele é diferente. Se eu quiser alcançar o gótico, eu vou lá no cemitério para encontrá-lo. Se eu quiser alcançar o punk, eu vou naqueles locais lá que ele vai estar detonando. Tem algumas formas de elaborar essa segmentação ou nicho, né? A gente pode dividi-los de duas formas, que, aliás, aqui embaixo na descrição você encontra justamente o artigo científico que tem as discussões mais aprofundadas sobre as bases de segmentação observáveis e não observáveis. Não esquece de dar joinha, não esquece de curtir as redes sociais, estão aqui na descrição também. E não esquece de que cada vez a gente publica novos conteúdos sobre marketing, estratégia, gestão empresarial, para você poder crescer e se aprofundar cada vez mais. Bom, nas bases não observáveis, nós consideramos fatores que não são fáceis de identificar no consumidor. Então são fatores que você não tem facilidade. Já nas observáveis é mais fácil. O que são então... Peraí, deixa eu matar um mosquito aqui. No meio da floresta é assim. Então como é que eu faço então essa análise, essa segmentação de base observável? Bom, observável é o aspecto demográfico. O que é o aspecto demográfico? É o tamanho da família desse meu consumidor, o gênero, homem, mulher, a orientação sexual, a idade, qual fase que ele está no ciclo de vida dele, o socioeconômico, o que entra no socioeconômico? Aspecto financeiro, quanto que ele ganha por mês, onde que ele mora, qual é a sua classe social, o aspecto geográfico, né? O aspecto geográfico também é um aspecto muito importante de considerar, onde que ele mora, né? Que local da cidade, que país, que bairro, que local que ele reside. E quanto aos não observáveis, a gente tem a personalidade. Eu não consigo ver se a pessoa é uma pessoa extrovertida ou não só de bater o olho. Para isso eu tenho que usar alguma ferramenta que permita eu identificar qual é a personalidade do meu consumidor. Os valores, né? Ou seja, aquilo que ele acredita. Não bato o olho e falo, essa pessoa ela é ética, essa pessoa ela é uma pessoa que gosta da família. Não dá, pelo olho não dá. Eu tenho que usar alguma ferramenta. E o estilo de vida também. Bom, a utilização do produto, as formas pelas quais ele utiliza o produto. Outra característica observável, a fidelidade à marca, se ele é fiel, que tipo de produto que ele é leal, fidelidade à loja e a participação desse cliente nos processos de adoção e difusão, ou seja, ele é um inovador. O que é o inovador? É aquele que logo que sai uma tendência já vai logo utilizar, comprar, usar o produto. Não, ele não é um inovador. Qual é a sua influência, né? Ele é aquele que é o formador de opinião, ele é aquele consumidor que as pessoas falam que deve ser usado, ele acaba usando. Ele é aquele que inspira, é aquele que não inspira, enfim, né? E não observável, nós temos também as características psicográficas do produto, os benefícios que ele oferta, as preferências do consumidor e as percepções de importância que o consumidor tem em relação às características, os atributos da marca, né? A segmentação de mercado, a criação de nicho de mercado é uma estratégia que pode te ajudar muito. No meu livro também eu me baseio muito em cima da ideia desse artigo científico que está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado. Espero que contribua no crescimento do seu negócio. E não se esqueça, para fazer o gol ali, ó, você tem que estar muito focado, muito direcionado
e alcançar seus resultados. Até breve e espero cada vez mais sucesso para você.